Alô galera, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências, ok? Se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscrevam no canal. Hoje nós vamos falar sobre a visão, ok? Uma coisa muito importante para nós, ok? O bulbo do olho, ele é encaixado em uma cavidade chamada de órbita, ok? E ele também é formado por membranas, certo? E também por meios transparentes, como nós vamos ver durante a explicação da aula, ok? Tenha uma boa aula. Então aqui nós temos o globo ocular, ok? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos os músculos, ok, que vão movimentar o olho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, etc. e tal. Aqui nós temos esse músculo aqui embaixo, o músculo reto inferior, ok? Aqui nós temos o músculo reto medial. Ok? Então, nós temos o músculo reto inferior, o músculo reto superior e o músculo reto medial, tanto da direita quanto da esquerda, que nós temos um outro aqui do outro lado. Ok? Esses músculos é que vão movimentar o olho, tanto para a direita, para a esquerda e assim sucessivamente, certo? O nosso olho ele é formado por várias partes, ok? Principalmente essas partes do olho, elas são formadas por um material líquido e um material gelatinoso. Essa parte branca aqui do olho, ela é chamada de esclera. A esclera é a parte branca do olho que protege o olho e nela estão presos os músculos que movem os olhos e nos permite dirigir a visão rapidamente, como aquilo que eu disse, né? Para a direita, para a esquerda, o que ocorre à nossa volta. Então, tudo que está à nossa volta, nós vamos observar através desses músculos que estão ligados à esclera, e aí ele vai fazer essa movimentação para a gente estar observando tudo aquilo que estiver ao nosso redor, ok? Aqui, essa parte aqui, nós temos a glândula lacrimal, portanto, né, essa glândula que vai estar produzindo as lágrimas, e nós não produzimos lágrimas somente quando nós choramos, e sim as lágrimas elas são produzidas constantemente para estar lubrificando os nossos olhos, ok? Assim, quando nós piscamos, o que acontece? Essa lágrima, que é produzida em uma pequena quantidade, ela vai lubrificando os olhos. Aí nós temos aqui dentro, então vamos ter que abrir o olho aqui para poder observar melhor, ok? Temos aqui então essa parte vermelha aqui, ó, que nós estamos observando, que faz parte, né, do globo ocular. Ela está localizada aqui abaixo da esclera, né? É uma camada cheia de vasos sanguíneos que nutrem as células dos olhos. Se observarmos aqui, ó, né, frontalmente, essa parte aqui da coroide, dá para observar os vasos sanguíneos que vão nutrir as células dos olhos, ok? Portanto, a coroide, ela tem essa função de ser repleta de vasos sanguíneos para estar nutrindo as células dos olhos. Aí nós temos a córnea. Córnea é essa parte aqui, ó, que ela é transparente, ok? E fica na região na frente do olho, no centro dele,
ok? E parte da esclera, a superfície interna das pálpebras são revestidas por uma membrana chamada conjuntiva. O que acontece? Aqui a esclera, né, que não dá para observar, mas nós temos as pálpebras. Portanto, as pálpebras, elas são revestidas por uma membrana conjuntiva, o que vai estar revestindo aqui também a córnea. Portanto, essa parte aqui é a córnea, ela é transparente, ok? Depois a gente comenta sobre isso. Aí nós temos aqui essa parte colorida do olho, é a íris, certo? A íris, ela se localiza abaixo da córnea, é a parte colorida do olho. O que vai determinar a cor do olho? A cor do olho é determinada pela pigmentação, né? Então, quanto mais pigmento, mais escuro. Quanto menos pigmento, mais claro ela será. A cor da íris está relacionada com o DNA, né? As características genéticas dos pais. E aí, dependendo dessas características genéticas, essa íris ela poderá ser, né, de cor escura, preta, castanho, né, verde ou azul. E assim sucessivamente. Aí nós temos também a pupila. A pupila é esse orifício aqui, ó, no centro da íris, né? É uma abertura localizada no meio da íris, por onde a luz entra depois de passar pela córnea, né? Então aqui, como nós observamos, a córnea ela vai estar aqui na frente do olho, né? E depois que a luz passa por aqui, ela vai chegar até a pupila, por onde ela entra também, e vai chegar até a retina, onde será formada a imagem. Mas, né, depois que a luz ela passou pela pupila, aqui dentro da pupila, né, nós temos outras partes, que aqui nós vamos ter a lente ou cristalino, né? Eu vou dar abrir aqui para que vocês possam observar a lente ou cristalino, que ela tem uma função muito importante também. Então aqui, ó, tirando essa parte da íris, ok? O que acontece? Aqui eu vou ter a lente, né? Essa lente, ela é muito importante porque é chamado de lente ou cristalino. Ela tem o formato biconvexo. É comparado a uma lente da máquina fotográfica. Isso significa que ela, junto com a imagem, no fundo do olho, a sua camada mais sensível à luz. Portanto, ela concentra os raios solares, ok? De modo a formar a imagem lá na retina do olho, ok? Portanto, toda a imagem ela será formada lá na retina. E aí nós temos aqui a questão da lente. O que acontece? As pessoas, quando elas estão com o problema na visão, a catarata, por exemplo, quando a pessoa tem catarata, essa lente ela vai ficando embaçada com o passar do tempo, né? E com isso, as pessoas que têm catarata, elas precisam retirar essa lente, aqui é a lente natural, e colocar uma lente artificial, certo? Além da lente ou cristalino, nós temos o humor aquoso. Portanto, o humor aquoso é um líquido que fica entre a lente, ok, e a córnea. Se observarmos aqui, ó, essa aqui é a córnea, como eu tinha comentado antes, ok? Essa parte aqui, que é a íris,
Portanto, a lente está aqui. Observe aqui, ó, né, nessa imagem, o que acontece? Aqui nós temos um espaço vazio, certo? Entre a córnea e a lente, ou o cristalino. Portanto, esse espaço aqui dentro da córnea, ele vai ser preenchido pelo humor aquoso, que é um líquido, ok? E aí nós temos também o corpo vítreo. Aqui, ó, nós temos essa parte aqui que eu tinha comentado, que é a coroide, ok? O corpo vítreo, ele vai estar localizado dentro da coroide, certo? O corpo vítreo também, ele é formado por um material gelatinoso que fica entre a lente e a retina. Se observarmos, o que acontece? Aqui nós temos nessa parte aqui que vai ficar a lente posicionada, certo? Nessa situação. E aqui todo esse espaço é o corpo vítreo. O corpo vítreo, ele ocupa cerca de 66% do globo ocular, ok? Então, o que acontece? Toda a imagem a ser formada, como eu disse, ela vai passar pela lente, né? E vai passar aqui pelo humor vítreo também, até chegar à retina. E se vocês observarem, esse humor vítreo, ele está cheio, né, de vasos sanguíneos, né, que vão levar tanto o oxigênio e recolher o gás carbônico que são produzidos pelas células do olho. Ok? Portanto, o conjunto formado pela lente do olho, pelo humor aquoso, pelo corpo vítreo, funciona como um sistema de lentes, né? Voltando lá na máquina fotográfica, que faz os raios de luz se convergerem para a retina. Então, aqui nós temos a córnea, certo? Essa córnea, ela possui aqui dentro dela o humor aquoso, ok? E aí nós temos a lente, certo? Opa, deixa eu só pegar aqui. Aí nós temos essa lente. Aqui. Então, a lente, o que vai acontecer? Aqui, ó, formando essa parte aqui, eu tenho então a córnea, ok? Eu tenho a lente e temos aqui o corpo vítreo. Portanto, toda essa parte aqui, ó, ela é uma parte líquida e uma parte gelatinosa. E a imagem, ela passa pela córnea e vai chegar lá até a retina, onde essas imagens, elas vão se convergir, ok? Quando a luz chega, né, ou a luz dos objetos até os nossos olhos, atravessa a córnea, passa o humor aquoso, a pupila, a lente, passa pelo corpo vítreo até chegar à retina. A função da retina, então, qual é? Aqui, ó, vamos ver se vai dar para observar melhor. Portanto, a retina é toda essa parte aqui, ó, ok? Lá na retina, a função da retina, portanto, é transformar, ok, em mensagens nervosas que serão levadas para o nervo óptico até o cérebro. Então, como a imagem, né, dos objetos, elas passam pela nossa visão, vai chegar até a retina, onde a retina vai transformar essas mensagens em impulsos nervosos e serão levadas para o cérebro através do nervo óptico, ok?
E lá na retina também, né, onde são encontrados cerca de 160 milhões de células sensíveis à luz, que podem ser de dois tipos, os bastonetes, né, e também os cones. Os bastonetes, eles não são bem sensíveis à luz e captam imagens em lugares pouco iluminados. Portanto, não distinguem cores, ok? E as imagens que eles fornecem não são muito nítidas. Então, os bastonetes, eles possuem essa função. Vão captar as imagens em lugares pouco iluminados. Mas essas imagens também, elas não são imagens nítidas. E aí nós temos os cones, esses sim, né? Eles vão captar as imagens coloridas, porque os cones, eles são responsáveis por transformar essas imagens em imagens coloridas. Então aqui nós temos os cones. Portanto, esses cones, eles são de três tipos, né? Aqueles que reagem ao vermelho, aqueles que reagem ao verde e aqueles que reagem ao azul. Portanto, essa combinação entre os cones, né, é que vão formar diversas cores que nós conseguimos enxergar, né, com a nossa visão. Portanto, né, a visão ela é bem complexa. Portanto, né, a luz, quando ela entra no olho, ela passa pela córnea, ok? Pela pupila, pela lente ou cristalino, pelo corpo vítreo, até chegar à retina, onde a imagem vai ser formada, ok? A imagem foi formada na retina, ela vai ser levada para o nervo óptico. Essa parte amarela aqui, ó, é o nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai estar ligado ao cérebro, ao sistema nervoso, onde essas imagens, elas serão formadas, ok? Na posição correta. Por quê? As imagens que são formadas na retina, elas são formadas de forma inversa. Ou quer dizer, você está vendo, né, os objetos todos corretos, certinhos. Por exemplo, aqui está em pé, mas na nossa retina, essa imagem ela é formada de forma inversa. Ou quer dizer, ela é formada de ponta cabeça. Aí, essas informações, elas serão levadas para o cérebro e o nosso sistema nervoso, o cérebro, ele que vai organizar essa imagem para a gente visualizar corretamente. Ok? Então aqui nós temos, né, através desse globo ocular, a nossa visão, as partes da visão, que aqui no caso, né, nós temos aqui a esclera, essa parte branca, né, os nervos que vão fazer a movimentação dos olhos, né, a questão aqui, ó, dos nervos. Esses nervos, eles são, né, estão em formação até os 7 anos de idade, por exemplo. A pessoa que tem estrabismo, portanto, né, que tem um olho correto e um desvio no outro, é porque esses nervos, eles não foram formados corretamente no tempo certo. E aí a pessoa fica com aquele problema ou um defeito na visão, que é o estrabismo, ok? Então aqui eu tenho, né, nessa situação aqui, os vasos sanguíneos na coroide, que vai irrigar toda a parte ou todas as células do olho, né? Colocando aqui, ó, dentro da coroide o humor. Ops, desculpa, é o humor vítreo. Ou, né, melhor, montando novamente esse globo ocular. Então observe aqui que eu tenho, né,
aqui dentro o globo não, o corpo vítreo, certo? Aqui nós temos a coroide. Observe aqui, ó, que essa está em destaque aqui, que são os vasos sanguíneos, ok? Aqui dá para observar esses pontos amarelos aqui também, que é a retina, né? Aí nós vamos ter a lente, ok? Aqui colocando a íris, certo? E temos aqui a córnea. Antes de montar aqui, falando de íris, o que acontece? A íris, juntamente com a pupila, é que vai regular a intensidade de luz que chega até aos nossos olhos, né? Quando você está em um lugar pouco iluminado ou um lugar escuro, o que acontece? A pupila. Portanto, quando você está em um lugar escuro, a pupila ela fica maior, certo? Porque a íris ela relaxa, ok? Ela relaxa e aumenta o tamanho da pupila, ok? Quando você tem a pupila, pouca luz, a pupila ela fica grande, né? Fica maior, aumenta o seu tamanho, enquanto aqui a íris ela vai relaxar, ok? Diminuindo aqui o seu espaço, controlando a intensidade de luz. Porque se você está em um lugar pouco iluminado, ok? Então a pupila ela aumenta o tamanho, a íris relaxa para que possa entrar uma quantidade maior de luz, né, em seus olhos, chegando até a retina, onde vai ser formada a imagem. Agora, se você estiver em um lugar com muita luz, o que acontece? A pupila ela diminui de tamanho, certo? O que vai acontecer? A íris ela vai se contrair, aumentando aqui o seu tamanho e diminuindo o tamanho da pupila. Porque se você está ou estiver em um lugar bastante iluminado, com grande quantidade de raios luminosos, o que acontece? O seu olho ele vai controlar a entrada de raios no olho. E quem faz isso? A pupila, juntamente com a íris. A pupila diminui o seu tamanho, por quê? Porque a íris ela vai se contrair, aumentando o tamanho dessa íris, ok? Então aqui, montando o olho, nós vamos ter aqui a esclera, né? Aqui nós temos a coroide, lá dentro nós já vimos que temos o corpo vítreo e aqui a lente, né? Essa parte aqui, a íris, que vai controlar, né, a entrada de luz, ajudar a pupila a controlar a entrada de luz, certo? E temos então, né, aqui a córnea, certo? Essa córnea ela vai ser colocada aqui na esclera, certo? E vamos fechar aqui. E aí temos entre a esclera e a esclera não, desculpa, entre a córnea e a lente, nós temos o que? Nós vamos ter o humor aquoso, né, que vai preencher todo esse espaço aqui da córnea, ok? Então, terminamos por aqui, ok? Aquele abraço.